Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje nós vamos falar sobre domicílio eleitoral. O que é domicílio eleitoral? Qual o prazo para a transferência do domicílio eleitoral? Fiquem aqui até o final desse vídeo para saber um pouco mais sobre esse assunto. Pois bem, o que é domicílio eleitoral? O domicílio eleitoral é o local em que o cidadão exerce a sua vida política. Então, ele delimita, ele determina que aquela cidade será o seu domicílio eleitoral e ali em que ele exercerá a sua vida política e que poderá votar e, caso queira, também ser votado, caso queira ser candidato em alguma eleição. Pois bem, temos que ter em mente que há uma diferença entre domicílio civil e domicílio eleitoral. No domicílio civil, nós temos a previsão lá no artigo 70 do Código Civil, em que diz que o domicílio civil é onde a pessoa estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Já o domicílio eleitoral é aquele que o cidadão escolhe para votar, mas ele pode mudar a depender de qual cidade esteja morando, a depender de onde ele queira exercer a sua vida política. Ele pode mudar diversas vezes ao longo da sua vida e não é considerado como um domicílio definitivo, como no caso do domicílio civil. Pois bem, para transferir esse domicílio eleitoral, quais os requisitos que a legislação determina, requisitos mínimos para fazer a transferência do seu domicílio eleitoral? É necessário comprovar que tem um vínculo com aquela cidade há pelo menos 3 meses. E esse vínculo, ele não precisa ser só a residência, a pessoa não precisa morar efetivamente naquela cidade, ter ali um domicílio civil para que ele consiga transferir e comprovar o seu domicílio eleitoral. Então, ele pode ter uma empresa, ele pode ter um sítio, ele pode ter trabalho naquela outra cidade, e isso basta para a Justiça Eleitoral se há um vínculo, e não um vínculo de turista, um vínculo de passear, mas se há esse vínculo, um relacionamento, digamos assim, com essa cidade há mais de 3 meses e ele consegue comprovar isso para a Justiça Eleitoral, há a possibilidade de fazer sim a transferência do seu domicílio eleitoral. Também não pode fazer essa transferência de domicílio eleitoral a menos de um ano. Então, se você fez a sua transferência de domicílio eleitoral há menos de um ano, você não vai conseguir fazer a transferência novamente assim num prazo tão curto. E também uma dúvida acerca disso é: se a pessoa mentir para ter o domicílio eleitoral, se enganar a legislação, a Justiça Eleitoral, é crime? Pois bem, o artigo 289 do Código Eleitoral prevê que usar de meios fraudulentos para requerer a transferência do seu domicílio eleitoral é crime e tem uma pena de reclusão de até 5 anos e multa. Da mesma forma, alguém que induz outra pessoa a se inscrever com fraude, a pena é de reclusão de até 2 anos e também multa. Isso aqui é algo que a gente via acontecer muito há um tempo atrás, que as pessoas faziam transferências de títulos, induziam as pessoas a fazer a transferência do seu domicílio eleitoral para que fossem votar em cidades menores. Às vezes, uma cidade que tinha 2, 3 mil pessoas residentes, tinha 3, 4, 5 mil eleitores, o que é praticamente impossível. Então, isso aqui visa fazer com que as fraudes nas eleições elas sejam diminuídas e fazer com que o processo eleitoral seja mais limpo e transparente. Pois bem, uma outra pergunta: qual o prazo para fazer a transferência do domicílio eleitoral? A transferência, o prazo limite, é até 6 meses antes da data da eleição. Então, neste ano de 2024, o prazo para transferência de domicílio eleitoral é até o dia 5 de abril. Em outros anos, se você estiver vendo esse vídeo, que não mais em 2024, você tem que analisar, se for um ano eleitoral, o prazo de transferência é até 6 meses antes da eleição. E por que há essa necessidade de pensar na transferência de domicílio eleitoral? Pois bem, o domicílio eleitoral é considerado, previsto inclusive na Constituição, lá no artigo 14, parágrafo 3º, inciso 4º, como uma condição de elegibilidade. Então, quando vai requerer a sua candidatura, essa condição é algo que é analisado para verificar se está dentro do prazo. Se a pessoa fez a transferência do seu domicílio eleitoral em até 6 meses antes da eleição. Então, como é uma condição de elegibilidade, caso isso não seja cumprido, não consegue registrar a candidatura. Então, se você é um eleitor, se você é um pré-candidato e quer mudar, quer transferir o seu domicílio eleitoral, procure
à Justiça Eleitoral da sua cidade e faça isso até 6 meses antes da eleição, para que você consiga ser candidato na próxima eleição, ou se você não pretende ser candidato, você consiga votar naquela nova cidade, se você fizer dentro do prazo a transferência do seu domicílio eleitoral. Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje, espero que eu tenha contribuído. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, deixe o seu like aqui, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Muito obrigada e até mais.